Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Enilson Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos passar um objeto inteiro como parâmetro de uma activity para outra, beleza? Então já estamos aqui com o nosso projeto e nele eu já tenho um Recycle View e já tenho a opção de clique, beleza? Só que ele apenas exibe um alert dialog. Então o que nós vamos fazer agora é passar esse meu objeto aqui, ó, driver, para uma nova activity e exibir esses valores, beleza? Então, para começar, eu vou habilitar aqui, eu vou implementar uma opção de serializable por enquanto. Você pode estar utilizando o parse-label também, mas eu vou botar aqui serializable. Nós vamos permitir que ele escreva e leia o nosso objeto aqui nesses processos. Então, serializable é usado para isso, ele permite que seja salvo e recuperado essas informações aí. Então, beleza. Fizemos isso e agora sim, nós vamos criar a activity que vai mostrar essas informações. Então, venho aqui, ó, vamos criar uma nova activity e ela vai se chamar Detail Activity. E aí eu peço para criar o layout, certo? Mantenho aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, já vou abrir aqui o layout, porque nós vamos alterá-lo e nós não vamos usar o constraint como de costume, nós vamos usar um frame layout, beleza? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reutilizar um layout que já existe, certo? Então para isso eu uso uma tag de include, ó, eu quero incluir. E aí ele me dá a opção de o atributo de layout. Então eu quero incluir um layout que já existe. E é justamente isso que nós vamos fazer. Ó, já declarei aqui. E aí nós vamos precisar fazer o quê? Adicionar o nosso ID container. Sempre preciso. Então, beleza, nós vamos reutilizar um layout que já existe e com a tag include eu faço só incluir ele no meu layout principal, beleza? Feito aqui os nossos ajustes no layout, nós vamos para a nossa activity. E aí eu vou precisar fazer a seguinte implementação. Container recebe um find view by ID. E aí o include, ele é uma view. Então eu passo o tipo dele aqui como sendo uma view. Agora eu preciso passar o ID. Beleza, fiz isso. Agora com esse nosso include em mãos, nós vamos conseguir acessar os demais. Aqui, ó, include.findViewById, text view. Ó, agora sim eu posso acessar os mesmos atributos que o nosso recycle ali já tem em mãos, beleza? Então eu vou apenas aqui, ó, colocar os demais position e aí eu passo aqui position. Nós temos ali também o points, o próximo é a equipe team, beleza? E para finalizar nós vamos precisar do que? De uma imagem img flag. Então feito isso, agora sim nós já temos os 5 atributos que nós vamos atualizar do nosso driver. Agora o que nós precisamos é recuperar o nosso objeto que vai vir como parâmetro. E para isso, nós temos aqui, ó, o objeto intent. E aí, ele tem exatamente, nós conseguimos recuperar o bundle que nós vamos preencher daqui a pouco. Então, beleza, com o bundle em mão, eu consigo buscar esse nosso item. Então aqui, ó, val de recebe o que? O nosso IT, que é o nosso bundle.get serializable. Aqui ele já me dá a opção. E eu vou
usar uma tag que já existe aqui. As, nós vamos aqui botar o driver. Beleza. Feito isso, agora sim, se tiver algo, eu vou fazer o que? Vou preencher aqui, ó, driver.text recebe. Vamos colocar aqui o d.name. Beleza. Então, basicamente é isso. Agora nós vamos fazer aqui uma função estática que nós vamos usar para inicializar a nossa intent. Ela vai se chamar funNewIntent, aqui dentro do meu companion object, e aí ele vai receber dois parâmetros. O primeiro ele vai receber um contexto, um context. Eu vou fazer o import, e o segundo parâmetro é justamente o nosso objeto que vai vir. Então aqui, ó, esse vai ser o objeto que vai ser usado, vai ser passado como parâmetro e nós vamos receber ele aqui dentro, tranquilo? E aí eu já consigo criar minha intent, passar o parâmetro e retornar ali para quem for chamar. No caso a minha activity. Então eu já inicio aqui, ó, val intent, fazer bem passado. Aí ele pede o contexto e a nossa activity vai ser a activity que vai ser chamada. Com a intent em mãos eu já consigo colocar o parâmetro aqui, ó, intent.extra text. É apenas uma constante que nós estamos usando, e aí eu consigo passar o driver. E aí ele já vai saber aqui, ó, que é um serializable ali na segunda opção do nosso parâmetro, beleza? Feito isso, agora sim eu consigo retornar a minha intent que já foi criada, já setou a activity e já setou o parâmetro, tranquilo? Agora vamos aqui apenas no nosso adapt e nós vamos pegar o que? Vamos copiar toda essa lógica aqui para a nossa activity, nós vamos apenas aqui, ó, um D, vamos atualizar, que já está tudo preenchido, nós vamos apenas colocar aqui para economizar, beleza? Aqui é um image view, senão ele não vai funcionar. E aqui o contexto eu consigo pegar do nosso include container d.flag, d.position e aqui o nosso include. Então, só aproveitando ali já o preenchimento completo do nosso item, beleza? Fizemos isso, agora nós vamos precisar o que? Chamar essa nossa função aqui, ó, que inicia a nossa atividade aqui no nosso onClick. Então vai ficar da seguinte maneira: val intent recebe detail activity ponto função estática new intent, nós vamos passar o contexto e nós temos aqui o nosso driver, que é a opção quando o usuário clica. Então start activity, eu passo a minha intent. Beleza, finalizamos aqui a nossa implementação. Já é possível aqui executar no emulador e a gente testar aqui essa implementação, beleza? Então, só esperar aqui o resultado e nós vamos verificar aqui. Já finalizou, apareceu na tela, beleza? Continua aqui a nossa lista, nosso filtro. Eu venho aqui, Felipe Massa, e aí eu clico e ele já permite que eu visualize aqui o clicado, certo? Então, desfaço aqui o clique. Se eu clicar aqui, ó, ele já me leva ali para a segunda activity, beleza? E para finalizar aqui, nós vamos fazer mais uma modificação no nosso driver. Aqui, ó, eu preciso dar um feedback para o usuário na hora que ele está executando o nosso clique. Então,
eu vou fazer uso aqui, ó, de um selectable item background do próprio Android aqui, que ele já me dá esse feedback. Além disso, nós vamos fazer o seguinte: parent activity, main activity. Então eu vou executar novamente. E aí nós vamos verificar ali o background, que é um feedback na hora que o usuário está clicando, para ele saber aqui, ó, qual é a célula que ele está clicando. Então esse é o selectable background aqui, ó, para justamente o usuário saber qual é a área de clique, beleza? Clicou, e agora aqui, ó, o nosso parent, ele já coloca a setinha para a gente, sinalizando que nós estamos em uma activity secundária, né, e não na principal, beleza? Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, passando o nosso objeto como parâmetro para uma segunda activity e construímos ali o nosso layout, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal para as notificações futuras, e também se quiser alguma informação, vai estar o link aí na descrição do vídeo, beleza? Então foi isso no vídeo de hoje, até o próximo vídeo.